3 horas da manhã lendo sobre o Futuros e tendo crise. Você poderia escolher outro horário para ter essa crise, né, meu amigo? Eu estou tendo crise direto. Eu acho que isso é uma mentira do presidente, né? O presidente já deu vários depoimentos, inclusive o próprio ministro da Educação, né, que não reconhece ou não conhece a realidade e a dinâmica das universidades. O Futurice abre uma brecha, né, literalmente falando, para a cobrança de taxas ou de mensalidades em duas possibilidades. Precisa considerar dois movimentos, né, nessa afirmação do Ministério da Educação. O primeiro movimento é que desde 2016 as universidades federais têm sofrido com constantes cortes no seu orçamento, seja despesas regulares, né, como o pagamento de professores, de técnicos administrativos e aposentados, né. Os professores, por exemplo, estão 3 anos sem ter reajuste no seu salário, seja principalmente nas chamadas despesas de custeio, que é a água, a luz, serviços terceirizados, a manutenção, né, dos prédios, etc. Então, desde 2016, as universidades federais e institutos têm sofrido cortes. O segundo é a promessa do MEC, né? Ele estabelece que deve ser instituído um fundo, né, pelo menos apareceu isso na proposta original do Futurice. Esse fundo pretende arrecadar 102 bilhões de reais, né? A metade desses recursos, algo em torno de 51 bilhões, segundo o próprio Ministério da Educação, está condicionada à venda de imóveis do patrimônio público, né, que ninguém sabe se esses imóveis serão vendidos, e ainda tem um problema da questão do fundo, né, porque vai ser um fundo que vai para a Bolsa de Valores. Primeiro, ninguém sabe se vai ter os recursos prometidos pelo governo, esses 102 bilhões de reais, e segundo, caso consiga recursos para a composição desse fundo, como ele vai ser apreciado, digamos assim, pelos agentes do mercado. Nós temos visto, nos últimos anos, uma oscilação tremenda nas bolsas de valores. Tivemos a crise de 2008, depois tivemos a crise nas bolsas de valores na Europa, né, já no início dessa década. Então, assim, quem atua no setor financeiro sabe que a bolsa de valores é algo que oscila, né? Então, você condicionar recursos adicionais às universidades federais a essa oscilação do mercado é algo assustador, é algo que nos deixa temerosos. E tem um outro componente, né? Um terceiro componente, que é a emenda constitucional número 95, mais conhecida por outros como PEC da morte. O que é que ela diz? Ela estagnou os investimentos em despesas primárias. O que são despesas primárias? Saúde, aposentadoria e educação, e recurso adicional só virá se tivermos inflação, ou seja, será corrigido pela inflação, né? Então, se você quiser fazer um investimento novo na universidade, vai precisar retirar recursos dessas outras duas áreas, ou da saúde ou da aposentadoria, o que é algo, no meu modo de ver, equivocado, né? Então, assim, um futuro, né, não tão promissor assim. Caso configure a proposta apresentada, né, nos meses de julho e agosto, caso isso se transforme em projeto de lei, né, a impressão que eu tenho é que o Ministério da Educação tomou uma decisão política. Qual a decisão política? Olha, o que o Ministério da Educação investiu até o presente momento em ensino superior vai ser mantido. Se as universidades quiserem expandir, aumentar o número de cursos, contratar novos professores, técnicos administrativos, ampliar suas políticas de assistência social, ampliar o número de bolsas para iniciação científica e para pós-graduação, elas terão autonomia para recorrer a esse tal desse fundo estabelecido nos moldes como eu mencionei. Então, assim, é um descompromisso constitucional, né,
que o Ministério da Educação está apresentando nesse projeto chamado Futurice. Por que é um descompromisso constitucional? Porque a Carta Magna estabelece que o ensino superior é de obrigação financeira, né, inclusive, e de gestão do ensino superior brasileiro, né? A educação básica tem a contribuição técnica e o suporte financeiro também do Ministério da Educação, mas a obrigação em ofertar vagas nas escolas de ensino fundamental, nas creches e nas escolas de ensino médio é dos estados e municípios. Está isso na Constituição. Então, o Futurice, no cenário como está sendo apresentado, significa um descompromisso a curto e médio prazo do Ministério da Educação com aquilo que a Constituição obriga, que é ampliar e garantir as vagas, o direito à educação de nível superior. A universidade não pode garantir sua própria sobrevivência, né, através desses recursos privados. Não existe isso em nenhum canto do planeta, né? Citam muito os Estados Unidos e a Europa. No caso da Europa, 66% dos recursos advém do setor público, dos recursos investidos em pesquisa. No caso dos Estados Unidos, esse valor cai um pouco, mas fica na casa dos 60%. Né? Então, assim, você atribuir recursos para pós-graduação, para graduação, aos interesses do mercado, além de ter interferência pedagógica, você pode também não garantir instrumentos para que a universidade continue expandindo suas vagas, né, abrindo novos cursos e também mantendo a estrutura estabelecida, porque vai depender dos interesses privados. Né? Então, por exemplo, eu sou de um curso de Humanas, né, o curso de Filosofia, do Departamento de Filosofia. Qual seria, de forma imediata, o interesse de agentes privados no curso de Filosofia? Aparentemente nenhum. Né? E até os cursos mesmo, né, com maior possibilidade de incremento tecnológico, como os cursos de Exata e os cursos da área de saúde, também, no caso aqui de Sergipe, como nós não temos um parque industrial nesses dois ramos fortalecido, engajado, que trabalhe com a questão da inovação, esses cursos também poderão sofrer caso essa proposta do governo nos moldes do que foi apresentada para consulta pública seja mantido. Então, como eu tenho dito, né, do ponto de vista da manutenção financeira e da orientação que as universidades públicas devem existir no que se refere ao seu projeto pedagógico, de pesquisa, enfim, de desenvolvimento, o futuro se apresenta mais um cenário obscuro do que luzes. Né? E nós precisamos de luzes para que a universidade continue seu processo de expansão. O presidente Jair Bolsonaro afirmou pelo Twitter que o programa pode aproximar o Brasil das melhores universidades do mundo e os universitários do mercado. O que tu acha disso? Eu acho que isso é uma mentira do presidente. Né? O presidente já deu vários depoimentos, inclusive o próprio ministro da Educação, né, que não reconhece ou não conhece a realidade e a dinâmica das universidades. Né? A mais recente, né, dada pelo ministro da Educação, foi dizer que tem zebras gordas nas universidades, né, que os professores trabalham 8 horas por semana, professores com dedicação exclusiva trabalham 8 horas por semana e têm um salário de 15 a 20 mil reais por mês. O que é uma mentira, assim, não é? Bom, não sei nem como classificar. Né? Então, essa questão de dizer que as universidades brasileiras não se equiparam às universidades de outros países, precisa considerar alguns aspectos. Né? Primeiro, o Brasil foi o último país da América do Sul, da América Latina, a ter uma universidade. Né? Países como Bolívia, Peru, que são hoje economicamente mais pobres do que o Brasil, já tinham universidades quando o Brasil, né, teve a sua primeira, que foi a Escola de Minas, lá em Ouro Preto, e a Escola de Farmácia também em Ouro Preto, que vieram com a família real. Né? Diferentemente de outros países, o Brasil é um país continental. Né? As matrículas nas universidades federais, né, sofreram um processo de expansão nos últimos anos. Né? O Brasil tem um déficit, né, de matrículas de jovens com 18 a 25 anos, né, comparado com esses países citados, né, pelo presidente e também pelo ministro da Educação. Então, o Brasil tem uma peculiaridade no que se refere à oferta e ao acesso ao ensino superior, que faz com que o Brasil tenha o seu próprio modelo, né, traça o seu próprio caminho no que se refere a transformar o ensino superior materializar, melhor dizendo, o ensino superior para os seus jovens que assim pretendem ingressar no nível superior.
Então, qualquer tipo de comparação, por mais que vale a pena aprender com a experiência de outros países, mas é descabido por conta da realidade do país, a própria questão da desigualdade econômica, né? Hoje parece que a Universidade de Harvard virou uma coqueluche, um fetiche, né, para muitas pessoas, dos mais variados campos, né, da direita, da esquerda, do centro político, mas Harvard é uma universidade pequena, né? Você pega aqui a UFES tem mais alunos do que Harvard, né? E no que se refere à pesquisa em Harvard, Harvard tem recursos públicos, né? Essa questão que fala que o Brasil está afastado do ranking, não tem nenhuma entre as 100, não tem uma universidade entre as 100 melhores do mundo. Por que aqui não tem? Porque um dos itens que avalia, em qualquer avaliação dessa internacional, o ranking, que estabelece ranking, diz que precisa ter prêmio Nobel, né? Como é que você vai ter um prêmio Nobel no Brasil? Ou formando, que gera bom tempo, ou você trazendo um prêmio Nobel de outro país, como os Estados Unidos faz. Mas só que tem um teto salarial dos servidores públicos, por exemplo, né? Que acho que é de R$23 mil, R$25 mil, salvo engano. Né? R$30 mil, desculpa, que é o teto do funcionalismo público. Qual é o prêmio Nobel que vai sair da Europa, dos Estados Unidos, para ganhar R$30 mil no Brasil? Não vem. Então, só um detalhezinho, se a USP, por exemplo, que é a nossa melhor universidade ranqueada, tivesse um prêmio Nobel, a USP estaria entre as 100 melhores do mundo. Só por causa desse critério que ninguém diz que existe nos rankings, mas tem. Mas para ter um professor Nobel na USP, precisa pagar o salário dele, é óbvio. E os Estados Unidos têm condições de fazer isso, as universidades mais antigas da Europa, da União Europeia, têm condições de fazer isso. O Brasil, infelizmente, não tem. Então, a gente precisa traçar nosso próprio caminho, nossa própria política para a universidade e, quem sabe, daqui a um tempo nós teremos prêmios nobres brasileiros, né? O Futurice abre uma brecha, né, literalmente falando, para a cobrança de taxas ou de mensalidades em duas possibilidades, né? Cursos de extensão, que hoje a Universidade Federal do Sergipe, por exemplo, oferta para a sociedade sergipana, através de seus parceiros, de forma gratuita. E a outra é para cursos de lato sensu, pós-graduação lato sensu, que são as especializações, né? O ministro da Educação ampara esse discurso numa resolução, uma deliberação, melhor dizendo, do Supremo Tribunal Federal. O Futurice, nessa constituição do fundo, entre outros elementos, permite doação de recursos para as universidades. O ministro ainda fala, em outros países, ex-alunos ajudam a financiar a moradia estudantil, enfim, diversos equipamentos para as universidades. Por que aqui no Brasil não tem isso? Aí talvez more um perigo. Qual é o perigo? O ministro e o seu corpo técnico, quando criaram o Futurice, eles se espelharam, como eles mesmos dizem, nas melhores experiências do mundo. E uma dessas experiências encontra-se na Austrália, país com dimensão geográfica, né, semelhante à do Brasil, coincidentemente também é um país que fica boa parte do seu território nos trópicos. Foi um país colonizado, mas na Austrália os cursos de graduação são gratuitos. Quem paga para estudar nas universidades da Austrália são os estrangeiros, né? Mas só que na Austrália tem um mecanismo chamado, vou até copiar aqui, fazer uma cola, que é o nome grande, empréstimos com amortizações condicionadas à renda futura, né? O que significa isso? Um aluno hoje de graduação de qualquer curso, né, de medicina, filosofia, engenharia, matemática, enfim, enfermagem, medicina e tal, faria a sua graduação gratuitamente e no futuro, após a sua conclusão do curso e seu ingresso no mercado de trabalho, a partir da sua renda, uma parte dela será compulsoriamente arrecadada, né, pela União, pelo governo, e desse recurso, né, arrecadado será direcionado para a universidade. Na Austrália funciona assim, né? Seria uma espécie de imposto de renda, né? Como é que o imposto de renda funciona hoje? Você tem uma determinada renda, de um patamar para baixo a população é isenta,
Desse mesmo patamar para cima, atribui-se um percentual e, através desse percentual, o governo faz a sua arrecadação. O SR, como é chamado, funciona assim na Austrália, e eu tenho a ligeira impressão, né, que o que o governo pretende fazer, caso o Futurice, como foi dado na consulta, seja aprovado, eu penso que isso poderá acontecer no Brasil, porque o ministro tem citado em muitos seminários a Austrália, o ministro tem citado em muitos eventos essa questão dos egressos contribuírem com o orçamento e com o financiamento das universidades, né? Então, quem tem receio no que se refere a esse caráter gratuito da universidade pública brasileira, precisa ter atenção também, né, nessa política que tem na Austrália e eu suponho que acontecerá no Brasil. Traz mais indagações do que certezas, traz mais dúvidas do que garantias, né? Então, acho que as universidades que até agora se posicionaram contrário a esse projeto, elas têm razão em ter tomado essa decisão política mesmo não sendo a versão final do projeto. Por que tem certeza? Por que elas tomaram um caminho certo? Porque além de desconfigurar o ideal, né, no seu sentido conceitual, da universidade brasileira, que é esse modelo Humboldtiano, o Futurice, como está apresentado, cria um mecanismo ou estabelece, via organização social, as OS, né, uma total tutela das universidades, que está amparada na Constituição, mais uma vez, no artigo 207, no que se refere à autonomia, né? Que isso talvez seja o principal tiro que o Futurice, da forma como foi apresentado, dá, caso seja aprovado, para as universidades federais. É um projeto que, no meu modo de ver, não deveria nem ser colocado em discussão no Congresso Nacional. Ele deveria, da forma como está, ser engavetado, enfim, tomar outro destino que não fosse uma política pública. A pergunta foi... Eita, pergunta não. A pergunta é, professores de universidades federais em regime de CLT, quem deve comemorar isso são os advogados trabalhistas que terão bastante ações trabalhistas para ingressar contra as universidades. Aqui duas questões. O ministro falou recentemente, caso a organização social seja mantida no projeto inicial do Futurice, que as universidades poderão contratar profissionais via CLT, não só técnicos administrativos, mas também professores. Qual o problema disso no que se refere à carreira docente? Nós teremos dois tipos de professores, aquele, né, estatutário, com dedicação exclusiva, enfim, e o do CLT. Só que esse da CLT, ele poderá ser, a exemplo do que já acontece nas universidades privadas e faculdades privadas, se dedicar apenas ao ensino, não produzindo pesquisa, muito menos gestão e não assumindo funções de gestão, né? Diferentemente do que acontece hoje com os professores, concursados e com estabilidade, como aparece no âmbito da lei. Então, se os advogados trabalhistas vão receber muito dinheiro, eu não posso fazer a menor ideia. Agora, que nós teremos dois tipos de professores, isso é fato. Vamos para a próxima. Nada é tão ruim que não possa piorar. A atual gestão do MEC avança bravamente para instituir no país um fast food de diplomas. Perversamente, sufoca o orçamento das universidades para depois lhes dar a alternativa do Futurice. É ridículo. É ridículo. 3 horas da manhã lendo sobre o Futurice e tendo crise. Você poderia escolher outro horário para ter essa crise, né, meu amigo? Eu estou tendo crise direto. O Futurice vai permitir que projetos da universidade sejam financiados com dinheiro que não seja o dela própria, verba pública. Ou seja, vai sobrar mais dinheiro para a universidade poder gastar com o que quiser. Eu não sei se a universidade poderá gastar com o que quiser, meu amigo, porque todas as verbas públicas que são destinadas às universidades vêm com destinação específica, isso é uma legislação federal, né? E no caso de ter parceria com a iniciativa privada, isso já acontece. Mas como nós temos visto na experiência nacional, o recurso tem sido pouco, né? Vide o caso da pesquisa científica. 95% dela é produzida em instituições públicas, em universidades públicas. Ou seja, a iniciativa privada, infelizmente, no caso brasileiro, não tem a menor
perspectiva de investir em pesquisa. Então, pensar que isso vai acontecer no Brasil é um mero engano. Jesus. A folha de pagamento de todas as universidades cresce 8% ao ano acima da inflação. Uma bomba relógio. O futuro se é um caminho. Creio que não. O plano de carreira dos professores está determinado por lei, né? Infelizmente, se hoje 80% do orçamento da União é destinado ao pessoal, o ministro esquece de contar que boa parte desse recurso é para poder pagar aposentados e pensionistas. O correto é que esse recurso fosse transferido para o Ministério da Previdência para que esses aposentados e pensionistas recebessem por lá, e não através de recursos da União. Então, talvez esse seria o melhor mecanismo no momento para que tivesse mais recursos, não só para o ensino superior, mas também para as outras duas etapas da educação básica. Então, isso não é a solução. O futuro, isso não tem nada de novo. É o mesmo projeto MEC-USAID da época da ditadura. Guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa. Eu vou ter que concordar com você. A ideia é subordinar o ensino público aos interesses do mercado e abrir espaço para que o ensino superior privado cresça ainda mais diante da atual realidade. Foi isso que aconteceu na década de 70 com o acordo MEC-USAID.